Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à terceira aula do curso do Excel e aqueles que não assistiram às duas primeiras aulas, eu aconselho a voltar lá e assistir, tá? Porque nós vamos continuar com a planilha do exemplo das duas primeiras aulas. Então lá nas primeiras aulas nós fizemos os cálculos, tá? Eu mostrei lá como usar algumas funções para calcular. Mostrei também a questão de fazer sequências, né, com Excel. Então volta lá, tá? Dá uma estudada nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas e vem para cá para a gente continuar. Então com essa planilha ainda, que é um exemplo muito prático e simples para se entender como criar uma planilha, como calcular usando o Excel. Hoje nós vamos continuar e nós vamos ver uma das funções que as pessoas mais acham difícil de fazer, que é a função se. Algumas pessoas ignoram essa função até por achar que é complexa de fazer. Muitos metem terror, o Excel é difícil, tem uma função se, não dá para entender. Então hoje nós vamos entender como usar essa função de uma forma muito prática, muito simples e muito fácil de fazer, tá? Então a planilha já está pronta, eu estou usando esse boletim, já tem uma média aqui dos alunos e nós vamos a média do aluno, e aqui na situação nós vamos agora ver se ele está aprovado ou se ele está reprovado em cada matéria. Então assim, a função se é uma condição. Olha, se isso acontecer, tem um resultado, mas se isso não acontecer, nós vamos ter outro resultado. Eu poderia muito bem fazer isso manual. Eu só tenho aqui 10 matérias, 9 matérias, eu podia manualmente colocar aqui, ó. Eu sei que a média é 7,3, ele está aprovado, tá? E aí matemática também, acima de 6 está aprovado. E assim por diante, aprovado. E se eu chegasse de uma matéria como a geometria, estaria reprovado, tá? Mas é assim, fazer isso de um por um poderia custar um tempo enorme. Você imagine aí se você realmente tivesse uma planilha que você precisasse de resultados, tá? Resultados como eu sou professor e eu tenho lá a relação de 200 alunos e quero colocar quem está aprovado ou está reprovado. Fazer isso de um por um poderia demorar muito tempo. E lembrando que quando você usa um cálculo no Excel, quando você usa a função correta, por exemplo, geometria, ele estaria reprovado. Então eu coloquei lá que ele está reprovado. Mas já pensou que depois que eu fiz esse cálculo, que está lá a média 4,7, eu digitei que ele está reprovado, eu percebesse que tem uma dessas notas, a terceira nota dele não era 3,3, então não era 3,3, ele tirou foi 9. Então se eu colocar aqui 9, ele já, a média dele já está uma média de aprovado. Eu teria que voltar aqui, apagar e colocar aprovado. Então não é algo seguro fazer manual. Então o correto seria usar a função para os cálculos. Nesse caso nós vamos usar a função se. Então a função se, em primeiro lugar, vocês devem entender que nós temos uma barrinha aqui, que é a barrinha de função, tá? Que é a barra de fórmulas, na verdade. E essa barra de fórmula, ele mostra o que realmente está escrito na célula. Olha só, eu cliquei aqui na célula G3 e não tem nada escrito em G3. Se eu clicar aqui em B3, ele vai me dizer que tem escrito, né, 6,3 em B3. Se eu clicar aqui em F3, que é a média, olha só o que é que tem escrito na célula F3. Ele mostra na planilha o resultado do cálculo, 7,3. Mas o que realmente está escrito aqui é o cálculo que eu fiz para obter esta média, tá? Lembrando, volta lá no primeiro vídeo e vê como funciona e como faz
esses cálculos. Existem várias formas de fazer cálculos e eu estou mostrando sempre a forma mais simples e mais rápida para fazer. Então, a função se, está aqui o botãozinho de função, está aqui a barrinha de fórmula que aparece o que está escrito. Nós vamos usar esse botão aqui do inserir função. Então, a primeira coisa, eu clico aonde deve aparecer o resultado, que eu quero que apareça aqui se está aprovado ou reprovado em português, e clico aqui no botãozinho da função do inserir função, tá? Então, olha só, aqui aparece um monte de função. Função para somar, função para média, para máximo, para mínimo. Mas no caso aqui eu vou usar a função se. Eu vou clicar no botão OK. E aqui aparece essa caixinha, tá? Se ficar na frente da planilha, você arrasta para o lado para visualizar a planilha melhor. Então, primeiro tem um teste lógico. O teste lógico é a condição para o cálculo. A condição desse cálculo é o seguinte. Nós sabemos que a média da escola é 6. Então, se o aluno tirar 6 ou mais que 6, ele está aprovado. Se ele tirar menos que 6, ele está reprovado. Então, o teste lógico fica aqui, assim, ó. Se esse valor daqui, eu vou clicar no valor, se esta média aqui, ó, veja que apareceu lá no teste lógico F3, não apareceu 7,3, apareceu F3. Então, se essa média aqui que eu cliquei for maior que, olha lá o sinalzinho maior que, igual a, quanto é a média? 6. Então, o que é que vai acontecer se isso for verdade? O que é que vai acontecer se essa média for maior ou igual a 6? Então, se isso for verdade, ó, o valor verdadeiro, se isso for verdade, ele está aprovado. Mas se isso não for verdade, se isso for falso, se esse valor aqui não for nem maior e nem igual a 6, então ele vai estar reprovado. Desculpa, ele está reprovado. Tá? Eu vou clicar no botão OK e ele vai me dizer se esse aluno está aprovado ou se está reprovado. Ou melhor, essa matéria, se ele foi aprovado ou reprovado nessa matéria. Então tá aqui, ó, na matéria português, ele está aprovado. Vou precisar fazer nos outros? Não vou precisar. Basta eu usar lá, ó, aquela setinha, aquele cursorzinho, aquela cruzinha preta, eu posiciono lá o mouse, né? Ele vira aquele cursor de referência e eu clico 2 vezes e automaticamente ele vai mostrar os alunos que estão aprovados ou os alunos que estão reprovados. Então, olha só, dá uma olhada nessa média aqui de trigonometria, ele tirou 6. Então, a condição está aqui dizendo que se a pessoa tira mais ou igual a 6, ele está aprovado. A média dele foi 6, então ele foi aprovado. É claro que ele passou no limite, tá? Como aqui 6,1 foi quase no limite. E se ele tivesse tirado menos que 6? Por exemplo, se essa nota aqui fosse menos que 5,2, fosse 4, ele já estaria reprovado. Porque quando eu altero o valor da nota, automaticamente ele vai mudar o resultado da média e muda também o resultado da situação do aluno, porque nós usamos a função se. E quando nós usamos as funções corretas, quando você redigita os valores, olha, matemática foi 2, né, 2,2, então se ele tirou 6, ele aumentou a média, tá lá 7,1. Se ele tirasse 1 na primeira nota, ele estaria reprovado. Então é por isso que devemos usar as funções, tá? Olha só, esse é o primeiro exemplo que nós vamos usar. Aqui embaixo nós temos as planilhas que compõem este arquivo, essa pasta que nós estamos usando aqui no Excel. Essa barrinha de planilhas, você pode aumentar a quantidade de planilhas ou diminuir. Então, esse boletim eu fiz na Plan 1. Aqui na Plan 2, eu já deixei pronta outro exemplo. Esse exemplo aqui da Plan 2, eu fiz assim. Imaginamos que nós somos professores da matéria de português, tá? A matéria português. E nós temos aqui o nome dos alunos. O nome dos alunos. Tá? Deixa eu colocar aqui embaixo.
E eu tenho aqui o nome dos alunos dessa matéria, português. Eu sou professor. Então chegou no final do ano e eu quero saber a situação do aluno, a média do aluno, como é que tá. Então, usando a forma do cálculo da média lá da primeira aula, eu vou fazer o cálculo, tá? Eu vou somar as notas e vou ter aqui a média de cada um, tá bom? E agora, para eu saber se o aluno está aprovado ou se o aluno está reprovado, eu vou usar também a função se. Então, vou repetir a função se que nós usamos lá no boletim para ter aqui o resultado dos meus alunos de português. Eu vou clicar lá no botão inserir função, tá? Eu vou usar a função se. Eu vou arrastar aqui a caixa para o lado. E aqui assim, ó. Essa escola é uma escola que tem uma média mais alta. O aluno nessa escola, ele só está aprovado se ele tiver uma média 7. Então o que acontece, ó? O teste lógico é, se essa média daqui, eu clico nela, ó, se esse valor aqui dessa média for maior ou igual a 7. Então o que acontece se o aluno tiver 7 ou mais que 7? Se isso for verdade, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Se isso for verdade, está aprovado. Se não, ele está reprovado. Olha só. O texto que você digita aqui, você pode digitar o texto que você quiser. Você pode colocar aqui parabéns. Tá? Você pode colocar aqui aluno aprovado com êxito. Então, você pode escrever o texto que você quiser, tá? No caso aqui, eu vou simplificar, colocar aprovado e reprovado. Então, esse aluno não teve a média 7, então a situação dele é reprovado. Eu vou usar aqui o cursor, a cruzinha preta, que é o cursor de referência. Eu vou clicar 2 vezes. E ele aqui mostrou todo mundo que está aprovado e todo mundo que está reprovado, tá? Eu vou centralizar esse título. Se vocês quiserem saber como fazer um título da maneira correta, volta lá também na aula. E eu tenho aqui as notas de português dos meus alunos. Tem uma coisa que eu quero mostrar ainda nessa aula, que é o seguinte. Quando eu digitei essa planilha, eu não me preocupei em colocar ela em ordem alfabética. Até mesmo porque, se eu tiver uma relação de produtos, ou se eu for digitar uma planilha e me preocupar com a ordem alfabética, vai demorar muito, porque eu vou ter que estar analisando qual é o produto que vem primeiro com a letra A, depois com a letra B, depois com a letra C. Então, o Excel você pode digitar desse jeito, tá? Você não importa a ordem alfabética, você pode digitar assim. Depois que está pronto, é que você pode fazer a classificação da planilha. E a classificação da planilha, ela funciona assim. Aqui em cima nós temos um botão chamado de classificar e filtrar. Ó, eu vou clicar aqui nesse botão classificar. E quando eu escolho aqui classificar, eu tenho uma opção chamada de personalizar. Por que eu tenho que personalizar? Porque eu tenho uma planilha que tem várias colunas. E aí o Excel, ele não lê meu pensamento. Você precisa dizer a ele que você quer classificar a sua planilha pelo nome do aluno. Porque você poderia muito bem mandar classificar pela média. Os alunos que têm a maior média ficar em cima e as menores médias ficarem embaixo. Então, nesse caso aqui, eu vou personalizar o classificar, tá? Então, aqui, ó, quando eu clico no botão classificar, abre a caixinha aqui do classificar. E a primeira coisa que eu tenho aqui é classificar por. Ele está me perguntando por qual coluna eu tomo base essa classificação. Se é pelas notas da primeira unidade, se é pela média, se é pela situação. Então eu quero classificar pelo nome do aluno. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu não selecionei a planilha. E automaticamente o computador selecionou a planilha para mim. Por quê? Vou cancelar aqui, tá? Para vocês entenderem.
Para fazer a classificação, a única coisa que precisa é você clicar em qualquer lugar da planilha, tá? Você não pode clicar numa célula vazia, tem que clicar na planilha, ó. Clicou na planilha, vai lá em classificar, personalizar a classificação e automaticamente ele seleciona o que eu vou classificar. Veja que ele selecionou a planilha inteira e tem que selecionar a planilha inteira. Porque se ele selecionasse só os nomes ficariam em ordem alfabética e os valores não iriam acompanhar os nomes. Então é por isso que o computador já entende que precisa selecionar a planilha inteira. Então olha só, classificar por nome do aluno. E aqui ele pergunta qual é a ordem da classificação. Se vai ser de A a Z ou de Z a A. No caso eu quero de A a Z. Eu cliquei no botão OK. E automaticamente ó, os alunos primeiro com A, não tem ninguém com B, depois com C, não tem ninguém com D, não tem com E. E aí ele fez a classificação da minha planilha, tá? A média, algumas médias ficaram aqui com 3 casas decimais, 2 casas decimais. Então vocês podem usar o recurso lá, tá? Para aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais, que nós vimos também na aula passada. Então dá uma olhadinha lá, dá uma estudada para ver como é que funciona essa aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Isso aconteceu também com as notas. Teve notas que eram inteiras, como essa aqui 7, 7, 10. Vocês podem ó, selecionar e igualar a quantidade de casas decimais. Tá aqui todas com só uma casa decimal, tá? E essa, para encerrar a aula de hoje, eu tenho aqui na pasta desse arquivo que eu estou usando duas planilhas. Uma que eu fiz em Plan 1, a outra que eu fiz em Plan 2. Nós podemos renomear essas planilhas, porque assim fica fácil de entender. Então, para renomear, eu coloco o mouse em cima e clico 2 vezes. E essa aqui eu vou chamar de boletim, tá? E essa Plan 2 eu vou chamar de notas de português. Tá? Nota de português. Tá bom? Olha só, para a próxima aula, eu já estou preparando a aula e nós vamos trabalhar com valores monetários, que é trabalhar com dinheiro, tá? Com formato estilo moeda e com porcentagem, tá? E eu vou aproveitar também na próxima aula já para mostrar o filtro, tá bom? Então, até próxima aula.